Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Unidade que transforma. A Igreja que Deus quer. Lição 8. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. Um apelo para o fim das discórdias. Filipenses 4, 2-7. Introdução. O Jardim do Éden nos faz pensar bastante a respeito das discórdias. Mesmo existindo somente duas pessoas sobre a face da terra, elas conseguiram brigar. É claro que falamos dos resultados da queda, ou seja, dos efeitos do pecado sobre o relacionamento humano. Há alguns que defendem que a igreja, que é composta por convertidos, deveria estar completamente isenta de problemas de relacionamento. Essas pessoas, no entanto, se esquecem de que, embora filhos de Deus, os membros de qualquer igreja ainda lutam contra o pecado no seu coração. Sendo assim, mesmo tendo como objetivo a vida comunitária em santidade, eles não estão isentos de dificuldades interpessoais. A lição de hoje nos mostrará como esse problema é antigo na igreja e também como podemos lidar com ele. Tópico 1. Trabalhadoras que dão trabalho. Paulo tomou ciência de que a igreja que nascera provavelmente na casa de Lídia, Atos 16:15, passava por problemas por causa do relacionamento entre duas mulheres. Evódia, que quer dizer boa viagem, e Sintique, afortunada. Não sabemos muito sobre elas, somente que A. Eram obreiras esforçadas pela causa do Evangelho. Elas devem ter sido importantes para o ministério de Paulo naquela cidade. Daí sua preocupação para que cessassem as contendas, pois, nessa situação de conflito, em vez de ajudarem, elas estavam atrapalhando e dando trabalho a outros. B. Eram crentes de fato. Paulo as incluiu no grupo de cooperadores que tem seu nome escrito no livro da vida, versículo 3. A tentação que temos ao lidar com o desentendimento entre duas pessoas da igreja é tentar polarizar, ou seja, tentar definir quem está certo e quem está errado, quem é de Deus e quem é do inimigo. A igreja de Filipos nos ensina que até mesmo duas obreiras cristãs e convertidas de fato podem entrar em discórdia. Tópico 2. Em busca da paz.
Paulo usa uma linguagem amorosa, rogo e pessoal. Ele repete o pedido a cada uma das duas. Rogo a Evódia e rogo a Sintique. A atitude de Paulo pretende ser contagiante. Ele instrui alguém daquela igreja como uma espécie de mediador. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Versículo 3. Alguns comentaristas interpretam que a expressão companheiro de jugo, na verdade, era a tradução do nome próprio Sísigos. Outros discordam e pensam em outros nomes conhecidos do Novo Testamento, como Epafrodito, Lucas ou Silas. Mais importante do que definir o nome desse fiel companheiro é ter em mente a estratégia de Paulo para acabar com aquela celeuma entre as duas mulheres. O apóstolo deu a um crente local a responsabilidade de ser o conselheiro e mediador, a fim de restabelecer a concórdia. O objetivo da igreja é a promoção da paz. Em primeiro lugar, a paz com os homens de Deus e depois dos homens entre si. Em primeiro lugar, a paz dos homens com Deus e depois dos homens entre si. Por isso, ao terminar essa sessão, Paulo aponta para esse objetivo. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Já sabemos que havia uma notória contenda naquela igreja e que Paulo, a fim de restabelecer a paz, nomeia um irmão para ajudar no caso. O que ele deveria dizer? Como consolar e exortar o coração de cada uma dessas duas mulheres? Tópico 3. Alegrar-se no Senhor. Ao comentar essa passagem, Russell Shedd faz a seguinte pergunta: quando a injustiça nos atinge, os insultos falsos nos degradam, mudam o contentamento em queixumes e insatisfação. Quando a situação nos decepciona até o ponto de querer agredir alguém, como se alegrar no Senhor? Como seres humanos pecadores, nossa tentação é responder à violência com violência e ao ódio com ódio. Permitir surgir em nós aquele espírito de amargura mortífera nos destrói e facilmente se espalha pela igreja. A ordem para que se alegrassem transcendia o problema entre Evódia e Sintique. É importante lembrar que um dos motivos que leva Paulo a escrever essa carta é o fato de os filipenses terem se perturbado por causa da sua prisão em Roma.
Então, Paulo os lembra de que o propósito de sua vida é pregar o Evangelho, custe o que custar. E se esse preço fosse a morte, essa seria então um grande lucro para ele. Se havia alguém que poderia ensinar sobre a alegria, esse alguém era o próprio Paulo, pois ele, como testemunha, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Até mesmo quando preso. Toda a carta é permeada de motivos que devem conduzir o crente a uma perene alegria. A alegria de Paulo na carta aos Filipenses. Filipenses 1:19 e 20. Porque ele era uma pessoa salva, cujo propósito era engrandecer a Cristo com toda a sua personalidade. Filipenses 2, 5-11, 3, 20 e 21, 4, 5. Por causa do Salvador, em cuja cruz, coroa e segunda vinda, ele se gloria. Filipenses 4, 11-13, 19 e 20. Porque Deus era poderoso e condescendente para suprir todas as suas necessidades. 1:6, 2:17 e 18. Porque outros também estavam sendo salvos. Filipenses 1:5, 2:19-30, 4, 1 e 10. Porque o próprio apóstolo estava sendo usado por Deus para esse propósito glorioso. Porque ele tinha muitos amigos e auxiliares na causa do Evangelho, e porque, juntos, formavam uma gloriosa comunhão no Senhor. Filipenses 1, 12-18. Confira também Romanos 8:28. Porque Deus estava conduzindo todas as coisas, mesmo as cadeias, a cooperarem juntamente para o bem. 1, 21 e 23. Porque mesmo a morte é lucro quando a vida é Cristo. 4:6. Porque em todo o tempo ele tem livre acesso ao trono da graça. Será que Evódia e Sintique, ou eu e você, poderiam comparar seus sofrimentos pessoais aos de Paulo? Se ele podia enxergar tantos motivos de alegria na vida cristã, com certeza elas, e todos nós, deveriam deixar de lado as migalhas e começar a olhar para o que de fato tem valor. 4. Moderação. A palavra moderação, versículo 5, constante em nossas traduções, tem um significado bem abrangente em grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito. Enquanto em português o termo pode significar algo como equilíbrio, em grego,
O significado dessa palavra tem uma dupla conotação. A. Desapego do interesse pessoal. O que leva duas pessoas a terem uma discórdia a ponto de serem repreendidas. Com certeza, o interesse pessoal. Elas precisam ser lembradas que não se pode ter em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, 4. B. Interesse pelo bem alheio. Essa moderação da qual fala a passagem também dá a ideia de generosidade. Esses dois pontos são faces de uma mesma moeda. Por um lado, não colocar o direito próprio em primeiro lugar. Por outro, pensar no direito alheio acima de tudo. Como acontece nos embates com os quais, infelizmente, temos de lidar na igreja. Alguns argumentam que não tem sangue de barata para aguentar desaforos calados. Essa frase jamais deveria ser proferida por um cristão, pois ele precisa confiar que perto está o Senhor. Versículo 5. Essa afirmação tanto pode indicar que Deus sabe intimamente dos nossos sofrimentos diários, Salmos 145, 18, como também pode apontar para a proximidade da volta de Jesus. Nosso dever pessoal é amar até o nosso inimigo. Lucas 6, 35. Confiando que não a nossa ira, mas a de Deus é que vai ser executada no final. Romanos 12, 19. Devemos, portanto, sofrer em santidade, sem pecar ou baixar o padrão da ética cristã. Quando entregamos a vingança para quem tem essa tarefa por direito, Romanos 12, 19 a 21, que é Deus, nossa moderação funciona como um excelente testemunho, ou seja, conhecida de todos os homens, como atesta o texto básico. Tópico 5. Não ser tomado pela ansiedade. Paulo interpretou o problema entre Evódia e Sintique como sendo uma discórdia. Não deve ter sido uma simples diferença de opinião. Tendo merecido menção especial na sua carta, é porque o fato já era notório na comunidade cristã. Podemos pensar nessa discórdia como sendo duas crentes que decidiram resolver suas diferenças pessoais como duas não crentes. Não há nada mais vergonhoso para o cristão do que voltar a agir como um ímpio. Que motivos podem levar o crente a explodir em ofensas contra um irmão na fé? Porque algumas vezes permitimos que pequenos problemas de relacionamento mal resolvidos cresçam e façam um grande estrago.
A palavra ansiosos pode ser também traduzida por inquietos, ou seja, Paulo está condenando aquela prática de ficar meditando no mal recebido e concebendo um mal ainda maior. Então, como é o jeito certo de lidar com a questão? 1. Rotina de oração. 2. Orar por tudo. 3. Orar com o coração grato. 1. Rotina de oração. Somente quem tem intimidade com Deus poderá resolver definitivamente problemas de relacionamento. A intimidade dos crentes com Deus acontece por meio da oração. 2. Orar por tudo. Não há segredos do crente para com o seu Deus e Pai. Quer seja para adorá-lo, pedir algo, confessar pecados ou interceder por alguém, a oração deve ser praticada com base em toda a nossa vida. Evódia e Sintique, com certeza, não brigariam se estivessem orando uma pela outra. 3. Orar com o coração grato. Paulo escreveu diversas vezes sobre a necessidade da gratidão a Deus. 1 aos Tessalonicenses 5,18 e Efésios 5:20. Deus é sábio, de maneira que ninguém jamais poderia ser seu conselheiro. Romanos 11, 33 a 35. Então, até mesmo quando tenho uma opinião diferente da do meu irmão, nisso também o Senhor tem um propósito na minha vida. Conclusão: Evódia e Sintique eram duas cristãs genuínas, duas irmãs em Cristo que, por motivos não relatados na carta de Paulo, tinham brigado feio. Não sabemos muito sobre elas, quem eram, como tinham sido úteis no ministério de Paulo e quais os papéis desempenhavam na Igreja de Cristo. Mas sabemos que se desentenderam a ponto de se comportarem como duas pessoas incrédulas. Que vergonha! Sempre que isso ocorre, pessoas são feridas, o testemunho da igreja é comprometido e a honra de Cristo é manchada. A aplicação: não é incomum dos crentes se estranharem de vez em quando. O que não pode ser comum é essa situação não ser resolvida. E, com isso, toda a igreja sofrer por causa do orgulho de dois irmãos, que, à semelhança de Evódia e Sintique, ajudavam bastante, mas agora só atrapalham. Mesmo que seja necessária a interferência de uma terceira pessoa, mediador, não deixe de procurar a solução. Lembre-se sempre da alegria e da moderação em todas as circunstâncias, com o objetivo de obter a paz que excede todo o entendimento. Concluímos a leitura da lição 8,
rogo a Evódia e rogo a Sintique um apelo para o fim das discórdias. Texto básico, Filipenses 4, 2 a 7. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.